Estúdio CBN. São 2h10. Hoje nós recebemos aqui no Estúdio CBN a culinarista ou cozinheira Palmirinha Onofre. E como sempre, Palmirinha, vou começar do começo. Como você começou a cozinhar? Quando foi isso? Eu toda a vida gostei de cozinhar, né? Minha mãe cozinhava muito bem. A gente morava no sítio e ela fazia aquelas polenta, aqueles frangos com polenta com molho pra gente comer com a polenta. Então foi aonde eu comecei a gostar de fazer, de cozinhar, de fazer aqueles pratos que a minha mãe fazia. E é uma coisa que eu adoro fazer. Eu me realizo quando eu estou numa cozinha, quando eu estou ensinando minhas amiguinhas a fazer uma comida gostosa, que todo mundo precisa comer, né? Então, eu procuro o melhor para elas facilitar a vida delas. Foi com a sua mãe, então, que você aprendeu a cozinhar? Foi com a minha mãe. Eu tinha 5 aninhos, minha mãe me ensinava a mexer com as panelas, mexer a comida, mexer a carne, virar a carne para dourar. E foi assim que eu comecei. Você estudou culinária? Não, porque aquela época não tinha. Ou você aprendia com a avó, com a bisa, com a bisavó, com a avó, com a mãe, ou então você não sabia, porque nem livro não tinha. Era muito difícil a pessoa que tinha um livro de culinária. Era livro de receita justamente da mãe, da avó, não é isso? Mas muito que eu tenho um da minha avó, que está até marrom, de tão velho que está. E foi aonde eu aprendi as melhores receitas. Aí depois, quando eu comecei mesmo a cozinhar, foi aonde eu comecei a criar o prato, eu mesmo fazer. Eu misturava uma receita com a outra para dar certo. Começou a inventar? Comecei a inventar. Que nem essa sobremesa que eu trouxe para vocês hoje. Delícia. Bom, sua mãe é italiana, né? Chegou da Itália e logo se casou com um baiano, é isso? Conta pra gente a história dos dois. Ela se casou com um baiano, o meu pai maravilhoso, minha mãe, minha família maravilhosa. E foi aonde onde meu avô comprou um sítio quando ele veio da Itália, antes da minha mãe se casar, porque ela veio com 14 anos da Itália. Aí o meu avô comprou um sítio que depois ficou para minha mãe. Onde era? Onde é? Bauru. Bauru, interior de São Paulo? Era muito pequenininho, uma cidade pequena, que agora é enorme, né? Grande. E era uma cidade pequenininha, que o sítio da minha mãe, do meu pai, ficou no centro da cidade agora. Então, onde era o sítio, é no centro da cidade, agora é uma praça muito bonita. Seus pais eram severos, Palmirinha? Não. Minha mãe era mais severa, mas meu pai era muito carinhoso com os meus irmãos, comigo. Então, eu tive uma infância boa, eu tive um carinho muito grande do meu pai, da minha mãe, do jeito que ela gostava de fazer, né? Então, foi uma coisa muito boa. Já conversei com você uma vez, já vi você falando em outras entrevistas sobre o seu pai, e você sempre fala do seu pai sorrindo, com uma boa lembrança, parece. Porque ele era muito apegado a gente, né? Então, ele era muito apegado. A minha mãe, não sei se é porque ela... Sabe, quando a pessoa não recebe o carinho da família, ela transmite, às vezes, para os filhos, coisa que eu não fiz, né? E o meu pai dava carinho para nós. Então, era onde ele ficava mais com os filhos, né? Principalmente comigo, que ele saía sempre comigo. Então, era um carinho gostoso, né? Que eu falo do meu pai com amor e carinho. Quantos irmãos você tem ou tinha? Eu tinha, nós éramos em 5. Em 5? E 2 3 já foram lá para o Papai do Céu.
E agora é eu e a minha irmã, que é depois de mim. Quantas mulheres e quantos homens eram? 3 mulheres e 2 homens. Maravilhosos, a gente se dava muito bem entre a gente. Mas foi uma época muito sofrida entre nós 5, sabe? Por quê? Porque a gente não tinha liberdade com os pais, a gente não tinha o que a gente tem agora, chamar de você, era senhor, tinha que dar bênção na hora de dormir. Então era uma coisa diferente, era um amor que a gente via que era um amor de pai e de mãe, mas não era aquela não coisa... Era pra fora. Não era para fora, eles eram muito fechados, sabe? Eles achavam que eles... como que eu vou falar para vocês? Eles queriam respeito. Agora não, agora é completamente diferente. Você, pai, e brinca com os pais... Eu prefiro essa época agora. Então eu posso te chamar de você. Pode me chamar de você, eu exijo. Então tá ótimo. Que bom. Então tá ótimo. Naquela época, faltava dinheiro? Não, nunca faltou dinheiro. Nunca, porque meu pai trabalhava muito, minha mãe também trabalhava muito, e nunca faltou dinheiro enquanto meu pai estava vivo. Depois aí deu uma parada bem dura. Foi aonde a gente passou muita dificuldade, e porque meu pai deixou a gente muito bem, mas infelizmente, como é que eu posso falar para você? Infelizmente, meu pai emprestava muito dinheiro a juro. Uhum. Aquela época era dinheiro a juro, aquelas promissórias amarela, né? E a minha mãe guardou tanto isso que quando uma sobrinha minha que eu tenho, quando ela descobriu, já fazia 30 anos e a gente não tinha mais direito a receber aquilo. Então tinha, como que falava aquela época, caducou. Uhum. Então aquilo lá foi aonde a gente podia estar muito bem, mas infelizmente foi muito duro. E aí, como é que foi essa fase? Essa fase foi que eu precisei trabalhar para ajudar a criar meus irmãos, ajudar minha mãe. E depois eu me casei. Foi aonde eu também trabalhei bastante para poder criar minhas filhas, para poder dar um estudo para elas que eu não consegui. A terminar meus estudos, eu pouco sei, né? O que eu sei eu aprendi com uma senhora francesa e... Fiz até o primário, mas nem terminei o primário. Naquela época era primário, primeiro e segundo ano, que agora não é tudo diferente, né? Na minha também era, fica tranquila. Ah, é? Era. Então, primeiro e segundo ano, mas eu passava, mas eu queria... O meu sonho era ter feito uma faculdade, mas infelizmente não deu. Mas eu tive a faculdade da vida. Vale por várias outras, né? Você queria fazer o quê na faculdade? Que curso? Talvez fosse um curso de culinária mesmo. De gastronomia. Agora nós temos, né? Tem uma faculdade de gastronomia, que agora você sabe, aprendo com esses grandes chefes que tem, porque você, quando eu vim aqui... Para você me entrevistar, você perguntou, Palmeirinha, você é chefe? Não, eu não sou chefe, não. Sou cozinheira. Eu sou cozinheira, sabe? Então, e me orgulho muito disso, porque eu criei minhas 3 filhas, casei as 3, dei uma faculdade para elas que eu não consegui, e sou muito feliz mesmo. Que bom, dá pra ver na sua carinha. Eu quero voltar um pouco para falar mais da sua vida, mas antes eu quero que você conte para os nossos ouvintes como é que você começou a sua carreira na TV. Fazendo salgadinhos e docinhos, não é isso? Como é que foi? Olha, foi assim. Primeiro eu comecei a vender as coisas na rua, para poder pagar a faculdade das minhas filhas, para poder... Depois, aí foi crescendo... Eu não sei como que eu fui para a TV, porque eu já fiz várias coisas na TV. Uhum. Eu fiz até uma propaganda quando eu não era ninguém,
E fiz até uma propaganda. E eu tinha pessoas que trabalhavam dentro da televisão, de rádio, de televisão, que me achavam, não sei como me achavam e me colocavam. Né? Foi aonde eu tive na Silvia Popovic, foi a primeira vez, né, na Bandeirantes, que eu levei, eu fazia salgadinho, fazia doce, fazia festa de aniversário, de casamento, fazia muito congelado nas casas, que aquela época era a época do congelado, e uma vez por mês nas casas, e enchia o freezer para a freguesa, e eu cozinhava eu fazia essa comida congelada para uma diretora da Silvia Popovic. Tá. Aí um dia ela falou, Palmira, eu queria uma pessoa que nem você, assim, que falasse bem, que falasse muito, porque bem eu não falo. Fala bem, sim, como não? Fala assim. Então, e que tivesse a história que você teve, como criar os filhos sozinha, né? Aí eu falei para ela assim, olha, Lígia, ela chamava Lígia. Falei, se você achar que eu tenho capacidade para isso, eu vou. Aí ela me escreveu e eu fui. E eu levei uma cestinha de pão que eu fazia, de massa de pão cheia de empadinha. Mas eu levei de presente para a Silvia, para deixar no camarim dela. E ela achou tão bonito que quando ela foi me entrevistar, ela pôs na mesinha. Virou decoração. Virou a decoração. E quando ela terminou a entrevista comigo, ela falou, olha, a Palmira faz salgado, faz doce, faz casamento, faz aniversário, ela faz tudo. Olha que coisa linda que ela me trouxe. Ah, foi aonde estourou, né? Estourou. Ganhou um monte de cliente. Foi eu nunca fiz cartão, nunca, foi de boca a boca. Aí foi aonde começou, onde acho que a Ana Maria me viu, ou alguém falou que eu estava lá, ou então foi em um aniversário que eu também estava fazendo, que ela acho que participou, e ela me chamou. E eu não tinha tempo de assistir televisão. E aí... Na época ela apresentava um programa na Record, não era isso? Na Record, Norte a Norte. Norte a Norte, Ana Maria. exatamente. E aí, Aí então você ela foi pegou... assistente da Ana Maria Braga. Não, eu ia fazer o café da manhã toda segunda-feira. E era uma culinarista ali, né? E aí, o que aconteceu? Ela pegou e me chamou, ligou para minha filha, porque eu não tinha telefone. Quem pegar minha filha já era casada, a Sandra, que está comigo. E aí ela ligou para minha filha, a diretora dela ligou e falou, a gente quer que a Palmira venha conversar com a Ana Maria. E eu não sabia o que é isso. Minha filha falou, mãe, a Record está chamando, Norte a Norte está chamando você. Falei, Norte a Norte? O que é isso? Aí eu fui ver o que era. Eu vi que era o programa da Aninha. E foi aonde ela falou, olha, eu quero que você venha uma vez por semana, fazer o programa de manhã, o café da manhã. E foi aonde... Aí foi. Aí o céu foi o limite. Foi o limite mesmo. Aí foi aonde saiu a Palmirinha, porque eu chamava ela de Aninha. Aí no ar mesmo ela falou, bom, você me chama de Aninha, eu te chamo de Palmirinha. E ficou Palmirinha. Foi batizada pela Ana Maria Braga. Pela Ana Maria Braga. Vocês ainda se falam, ou depois desse relacionamento, desse trabalho, se falaram durante algum tempo, se comunicam? A gente se falava, a gente se fala sempre, né? Quando a gente se encontra, ela tem um carinho muito, muito gostoso comigo, sabe? E eu também adoro ela. E a gente tem um carinho muito grande entre a gente lá, trabalhando. E a gente se fala, eu dou parabéns para ela. Ela às vezes fala no ar, no meu programa, manda parabéns para mim. Onde a gente se encontra, é aquele abraço gostoso, né? E é muito bom isso daí, né? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Programas de culinária que têm se proliferado pela televisão. Tem todo tipo de programa. Tem reality, tem programa só de doce, tem programa só... Tem todos os tipos.
Você vê? Você gosta? O que você acha? Vejo muito mesmo. E aprendo com eles muita coisa, muita dica, muita coisinha. Você a vida inteira você está aprendendo, não está? Você aprende. Você vê um jornalista, você fala, nossa, ele falou uma coisa, eu vou falar também. Então é assim que eu faço. Eu vejo um doce, alguma coisa, eu falo, vou fazer esse doce, vamos ver se dá certo. Gosta de assistir aos programas, então? Gosto demais, demais. De quem é que você gosta? Dos chefes que fazem programas na TV? Tem algum ou alguma que você realmente gosta? Olha, eu tenho um chefe que eu... é o... Dá uma Não, dica esse aí. É aquele que... Cake Boss? Ele até me deu um livro, né? O Facebook. O Cake Boss. Eu tô falando pra você. Tá vendo? Eu tô falando pra é maravilhosa, Palmirinha. Tô falando pra você. Mas o que você gosta nele? Adoro ele. E adoro também um chefe também maravilhoso, que é o Alex Atala. Sei. Adoro ele e ele tem um carinho muito grande. Olha, acho que todos eles, quando a gente se encontra, que tem um evento que eles estão todos lá, eles vêm me cumprimentar, eles vêm me abraçar, eles até falam que eles aprenderam comigo. Não, eu que estou aprendendo com eles. Mas agora, né? A vida é boa porque tem essa troca. É lógico, né? Não é lógico. Mesmo? Tem um que faz de sábado, que eu também estou adorando agora. Ele faz só churrasco, só as receitas dele, é tudo na brasa. É na GNT. GNT. Começa às 11 horas, meio-dia. Então ele faz tudo na brasa. Felipe Nossa, Bronze. Eu admiro muito. Não é o Felipe Bronze? Isso. Tudo na brasa. Tudo na brasa. Ele fez, sábado que eu estava assistindo, ele fez até doce de abóbora na brasa. Mas como, Palmirinha? Ele pôs a abóbora inteira lá na brasa, a abóbora cozinhou lá dentro, ele abriu a abóbora, tirou a semente, colocou o açúcar, coco ralado, e pôs lá dentro. Aí ele pegou você sabe que o doce de abóbora você come com um queijinho branco, né? Então ele pegou um queijo mineiro e pôs na brasa também. O queijo derreteu, ele colocou o doce dentro do queijo, e a hora que ele serviu Olha, eu tô com água na boca. Eu tô com água na boca. Delícia. Eu gostaria que ele soubesse isso, que eu fiquei com água na boca. Já tentou fazer a receita? Ainda não. Mas pelo jeito aprendeu direitinho. Aprendi, falei pra minha filha ontem ainda. Sandra, vamos fazer porque a gente tem uma churrasqueira, né? Então eu falei, vamos fazer um churrasco, aí eu quero ver como é que vai ficar o meu. Demais, muito bom, muito bom. Palmirinha Onofre, culinarista, cozinheira, tá com a gente hoje aqui no Estúdio CBN. A gente vai fazer uma pausa, vem aí as informações do repórter CBN. Na sequência, a gente faz um intervalo, 3 minutos para as informações da sua cidade e a gente volta com a Palmirinha daqui a pouco, não saia daí.